Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, de antemão, já quero explicar para vocês que esse vídeo é muito difícil de fazer, porque algumas versões das coisas, envolvendo inclusive crianças em orfanato, um monte de verdades que hoje não podem mais ser ditas, porque de alguma forma a grande mídia conseguiu impor às plataformas a sua vontade. A versão que é oficial, a versão que é consenso, ela não pode mais ser desmentida, nem sequer apresentada outras versões. Do contrário, fica parecendo que você está apoiando o outro lado, vamos dizer assim, o outro lado que está em conflito, e nesse caso você estaria dando razão a algum tipo de ataque, a algum tipo de ação. E não é essa a questão, né? Existem alguns comportamentos estranhos, existe coisas que acontecem em certas regiões e essas coisas têm vindo à tona e está no meio de tudo isso, inclusive crenças ocultistas e tudo mais. Quando se fala de OVNIs, né, meus irmãos, apesar de forçarem a barra mostrando sempre objetos, o que você tem de concreto sempre é objetos luminosos, e agora através de relatórios você vai ver que existe um novo tipo também. Descobrir um novo tipo, conforme as câmeras vão melhorando, principalmente o alcance delas, vai se percebendo mais coisas. E agora se percebeu, e é um relatório oficial, não é achismo, não é coisa de ufólogo, mas é um relatório oficial do governo da Ucrânia, mostrando um novo tipo de OVNI, que é um objeto escuro e que absorve luz. Então olha que coisa interessante, meus irmãos, e veja como é gratificante você fazer um conteúdo limpo, sem forçar a barra para o que você mesmo acredita. Quando você pega os fatos e analisa eles friamente, você vai vendo a verdade, ela começa a se encaixar. Então o relatório é oficial, eles se referem a esses objetos inclusive como fantasmas, classificados em dois tipos, alguns que parecem ser objetos, mas que se movem muito rápido, 50 mil km por hora, segundo o relatório deles mesmo, e esses, sempre que as autoridades, né, aéreas estão falando sobre eles se referem como um falcão, algum animal rápido. E já o outro, né, é como um fantasma mesmo. Inclusive tem deles luminosos, eles começam escuro, absorvem luz e logo ficam claros, né, parece um sol. E se movem muito rápido, você está vendo imagens reais deles e tem chamado muita atenção, meus irmãos. Inclusive como a forçação de barra, né, para mostrar um mocinho e outro como vilão. Em vez de entender que existem problemas, existem questões e é esse o problema. Mas não se leva isso em consideração e faz aquela velha prática de colocar os vilões e os mocinhos. Enfim, eu não posso ir contra, até porque não somos donos de nada, né? Nós estamos aqui num espaço e a qualquer hora podemos ser chotados, né? A verdade é essa. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês, é muito difícil fazer esse vídeo. Já peço de antemão que você compartilhe. Se você já é inscrito, deixa o like. Se não é, pensa aí em se tornar inscrito e ajudar, né, o nosso trabalho aqui. Mas é o seguinte, meus irmãos, as imagens não deixam dúvida, você tá vendo aí fatos reais, tá certo? E aí a mídia, né, principalmente o ufólogo, já vem colocando essas coisas, né, que estão aparecendo aí, que nós já tivemos contato com isso aqui também no Brasil. O caso mais notório, que chamou mais atenção, é o caso Prato, e que a gente analisando friamente o que aconteceu ali, o fenômeno em si, você via que não era objeto soltando raio de luz e tirando vida de pessoas, drenando sangue, né? Era uma coisa estranha. Eu tenho dito para vocês que os antigos não falavam de coisas da mente deles, apenas invenções, mas quando eles falavam que entidades vinham pedir sacrifício, inclusive humano, era uma coisa real, né? E segundo algumas coisas que se falam, algumas teorias conspiratórias, vamos colocar assim, né? Na verdade são denúncias que o outro lado fala, mas também não posso entrar muito nisso, né? Mas falam que rola muita coisa ruim, como todo o país, né? E especialmente nessa área envolve muito a criança, né? Teve inclusive pessoas do outro lado que foram crucificadas. Tudo que dá a entender que são sacrifícios, mas enfim, irmãos, eu realmente não posso dar detalhes aqui, é proibido. Então fica só como falácia mesmo, como teoria conspiratória. Infelizmente chegamos a esse nível hoje, né? Tem que escolher até as palavras que vai colocar, e ainda é difícil, viu, meus irmãos? Ainda é difícil, porque você é um ser pensante. Você, quando começa a se deparar com fatos, você começa a entender. Então tem uma matéria aqui no Agronews, né, que eles falam, ó, milhares de OVNIs voam pelos céus da Ucrânia, né? O Observatório Astronômico de Kiev afirma que milhares de OVNIs, objetos voadores não identificados, estão voando pelos céus da Ucrânia e estão sendo observados pelos cientistas. A pesquisa foi realizada em parceria com a Academia Nacional de Ciência do país e revela um número excessivo de supostas naves espaciais. Aí já é eles que colocam, né?
você não tem nada que indique que de fato sejam naves. Você vê objetos voando que se comportam, que desaparecem. Eu vou colocar até inclusive a imagem do próprio relatório oficial, e você vê feixes de luz, que inclusive some, né? Então, como assim naves? Antes é importante lembrar de uma notícia sobre um objeto voador não identificado, o OVNI que destruiu tanques russos que se preparavam para um ataque, segundo informou o diretor da CBN Ucrânia, né? Então olha onde eles vão se informar. Algum milagre aconteceu, aqui começa já a associar a Deus, né? Milagre, uma coisa divina, do Criador. Parece uma nave espacial, houve um ataque de uma nave espacial, disse o soldado que presenciou o fato, né? E aí eles falam aqui que isso aconteceu depois que um soldado teria ligado para o seu pai e dito: olha pai, a gente tá vendo os tanques aqui, a gente não sabe o que vai fazer, a gente tá perdido. E aí o pai teria orado lá, né, na casa dele, e dessa forma Deus teria intervido, mandando esse OVNI, essa luz, que soltou um feixe de luz. A gente tem as imagens disso, por incrível que pareça, meus irmãos. Segundo eles, agora você vai conferir junto comigo as imagens. Vamos dar uma olhada e já já a gente volta a comentar. E aí a grande mídia fica associando que foi um milagre, foi Deus que interviu para salvar eles ali, para que eles não fossem atacados pelos tanques russos. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? É que é justamente nesse país que os valores cristãos estão sendo combatidos. É isso que a mídia não fala para vocês, entende, meus nobres e queridos irmãos? É isso que não se pode mais ser revelado, né? Nós temos a imagem, né, de como ficou um dos tanques aqui, segundo eles, né, que disseram que todos esses tanques apareceram destruídos, eram milhares, e eles foram totalmente destruídos, e eles atribuem a essa oração, né? Estão tentando, na verdade, porque eles sabem que aqui no Brasil e no mundo a maioria é de cristãos, né, pessoas temente a Deus. Então vamos falar que foi o cristianismo ali que de alguma forma interveio através de um milagre e colocou ali os vilões para correr. Mas é no mínimo, né, duvidoso que Deus intervesse dessa maneira, justamente em um lugar que não mais segue os seus mandamentos, não segue mais os seus princípios. Então é muito estranho, né? Ainda mais quando a gente sabe que até grupos, né, neo-bigodinhos andam também nesse setor fazendo várias atrocidades. Então será que seria realmente obra do divino, meus irmãos, uma coisa dessa? Ou como nós pensamos aqui, essas luzes são o que outros povos consideravam deuses pagãos, né? E que hoje, né, muitas pessoas levantam essa teoria de seres de outro planeta, de outras dimensões, ou até mesmo, né, entidades espirituais ali agindo, né, claramente diante dos nossos olhos. Eu acho muito estranho essa, por exemplo, que suga energia, que suga luz, e ela aparece totalmente escura. Você não vê traço nenhum, é totalmente escuro. Só para colocar um pouco mais de farinha nesse angu, tem essa imagem aqui, meus irmãos, que eles tiraram, né? E lembra muito, se você prestar atenção, eu acredito que ela está um pouco distorcida, né? E a gente vê esse objeto aqui, que foi considerada já a melhor foto de OVNI, né? E ela foi registrada na Escócia. E quando se olha para essa forma, né, você vê que não é uma forma que muito humana. Porque alguém construiria alguma coisa justamente em forma de pirâmide, se não fosse por algum tipo de crença, algum tipo de homenagem, né? Quando vai olhar também a posição dessas pirâmides na Terra, apesar da precariedade da época, de não ter nenhuma tecnologia, pelo menos é o que eles dizem, você vê que elas estão alinhadas, estranhamente alinhadas, como se soubessem o que estavam fazendo. Não foi feito por acaso. E a própria geometria, a arquitetura que envolve essas obras é um enigma da humanidade. Muitas explicações se tem hoje sobre isso, mas nenhuma realmente consegue comprovar, consegue convencer ninguém. Inclusive a câmara onde ficava o faraó é outra coisa intrigante. Ela é mais refinada, ela é mais lisa do que uma folha de papel. Então como os caras conseguiram aquilo? Que tipo de ferramentas eles estavam usando? Porque, segundo alguns pesquisadores, elas parecem ter sido feitas com corte a laser. Mas
Falar em laser no tempo dos egípcios, meus irmãos, é pedir para ser chamado de louco. Mas tá lá, tá até hoje. Então é esse tipo de coisa que intriga a humanidade e nos mostra que o que eu tenho reforçado aqui, que a paranormalidade, o sobrenatural e o natural andam de mãos dadas, queira as pessoas ou não. Não importa que isso vai furar a bolha, mas é um fato. A paranormalidade anda junto com a normalidade. E os figurões sabem disso, meus irmãos. Então, eu não posso ir muito mais além disso, né? Eu já estou me esforçando aqui para falar desse assunto. Mas eu pergunto a você, o que você acha que está aparecendo aí nos céus de Kevin, lá na Ucrânia? Você acha que isso aí pode ser uma nova tecnologia? Já se levantaram essa hipótese, apesar que, quando eles mesmos olham, não é possível que algo se acelere tão rápido e mantenha essa velocidade de 50 mil quilômetros e depois freie de vez, depois tome outras formas. Não se conhece nada humano, por isso é que foi classificado no próprio relatório como fantasmas. Por que é que você acha que eles estão aparecendo assim, né? Sendo filmados, sendo fotografados? Porque você acha que isso está acontecendo justamente agora? Será que de fato, família, esses são os tempos trabalhosos e muitas coisas serão reveladas para que o povo entenda os mistérios que envolvem esse mundo? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler e peço desculpa, né, meus irmãos, por a gente realmente não poder ir mais além do que isso, né? Tem tanta coisa sobre esse assunto que a gente gostaria de dizer aqui para deixar mais claras as coisas, mas o máximo que a gente pode fazer, já estamos indo além, né? Já estamos arriscando, mas enfim, a verdade precisa ser dita. Então, raciocine sobre isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Nós voltaremos aí com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 5h30 da tarde, tá certo? Fiquem com Deus, meus irmãos, e agora fui!